Olá pessoal, tudo bem? Agora a gente começa a parte mais séria, a parte mais detalhada do nosso curso. A gente falou até então de toda a estrutura, do que o INEP solicita para que a gente faça, para que a gente entenda, para que a gente saiba como vai ser analisado, como a nossa redação vai ser corrigida. A partir desse momento, dessa aula, a gente vai trabalhar como fazer o texto dissertativo argumentativo. E aí a gente tem que lembrar que o texto dissertativo argumentativo é um texto de defesa, tá? Defesa de tese, defesa de argumento, como a gente falou lá no início, na aula 1 e na aula 2. O que é mais importante? Defesa quer dizer posicionamento. Eu vou ter que criar uma estratégia, um modelo para que eu possa fazer a defesa desse meu posicionamento. E aí eu tenho que estruturar de uma maneira muito tranquila, muito objetiva, para que o meu corretor, que não conhece a minha essência de texto, que ele não me conhece, ele entenda a minha ideia, tá certo? Então a gente vai começar trabalhando a estrutura de quais são os elementos que consistem, que montam os parágrafos, tá certo? No parágrafo 1, no parágrafo inicial, a gente tem aí 4 elementos básicos. Leiam comigo, tá? Contexto. O que é o contexto? O contexto é uma relação tempo-espaço na qual eu vou apresentar para o meu leitor, no caso para o meu corretor, que eu sei a abrangência, a delimitação do que eu posso apresentar como definição de tese. Então eu contextualizo, tá certo? Esse contexto em geral vai ficar ali entre uma linha e meia. O ideal, tá certo? Esse contexto, lembrem-se, pode ser no Brasil contemporâneo, pode ser o desenvolvimento tecnológico no século XXI, tá certo? É elemento que vai apenas apresentar o ambiente, a conjuntura na qual eu vou apresentar a frase tese. E aí o que é a frase tese? A frase tese é a apresentação objetiva do que eu vou defender no meu texto. É esta frase que vai guiar o meu texto. Eu costumo dizer nas minhas aulas que a frase tese é a noiva. É óbvio que o casamento não existe sem os outros elementos, mas a noiva ela é a essência, ela é a estrela da noite, né? A tese, a frase tese é a estrela do seu texto, tá certo? Ela tem que estar muito clara, muito enfatizada, muito objetiva, tá certo? Ali tem que estar claro o que eu vou defender. E quanto mais específico for esse momento, essa adequação da tese, melhor é o seu desenvolvimento e depois a sua proposta de intervenção. O INEP, como organizador do processo, ele pede sempre que essa tese seja adequada ao cotidiano sociopolítico, econômico, cultural brasileiro. Então, qualquer que seja o tema fornecido, eu já tenho uma delimitação de espaço que é Brasil, que é o nosso país, que é a nossa conjuntura. E normalmente o INEP pega os fatos que aconteceram entre agosto de um ano e junho de outro ano, para que ele possa montar não só a temática da redação, mas como a temática geral da prova, tá certo? Então é muito importante que a gente saliente isso. Você que vai fazer o próximo Enem, lembre-se, todo o noticiário, todas as reportagens que aconteceram de julho do ano passado, de agosto do ano passado, até junho desse ano, eles podem ser solicitados para você trabalhá-lo. E por que eu estou falando isso? Porque a tese, o meu posicionamento requer conhecimento. Lembra da aula 3, quando a gente falou das 4 questões? O que eu quero defender sobre isso? O que eu quero defender é a minha tese, tá certo? Vamos lembrar passo a passo. A tese é aquele elemento em que o meu leitor vai entender por que eu estou escrevendo o meu texto. É o motivador. E aí, eu tenho uma necessidade que é não fazer um parágrafo inteiro com um período só. Então, eu vou montar a primeira parte do meu parágrafo com contexto e tese. Contexto e frase tese. E aí eu faço um ponto e sigo no parágrafo. Só que para seguir nesse parágrafo eu vou ter que apresentar um conectivo. É o que eu chamo de conectivo de meio. Vocês vão ter aí no material de vocês uma lista de conectivos, que podem ser tal realidade expressa, tal realidade aponta, dessa forma, assim, logo,
são conectivos que vão interligar essa parte inicial de apresentação, tempo, espaço e posicionamento para a citação dos 2 ou 3 argumentos que eu vou precisar utilizar na defesa desse meu posicionamento, tá certo? Então, eu tenho que apresentar 2 ou 3 argumentos. E aí eu vou fechar esse parágrafo. Roberto, mas por que 2 ou 3 argumentos? Porque eu tenho que validar, eu tenho que justificar a minha defesa. Por que o terceiro é opcional? Eu costumo dizer o seguinte, se você tem muito conforto com o tema e tem muita coisa para falar, 2 argumentos. Eita, que incoerência! Se eu tenho muita coisa a falar, eu vou falar 3, Roberto? Não. Porque aí, se eu tenho 2 argumentos, eu aprofundo a discussão. Eu trago elementos que solidifiquem aquela defesa, aquele posicionamento que eu estou propondo, aquela discussão que eu estou propondo. Se eu não tenho tanto conforto, eu vou tentar superficializar a discussão e aí eu trago um terceiro argumento. Lembrando que cada argumento deste que eu cito na introdução tem que ser debatido, tem que ser discutido, tem que ser avaliado nos parágrafos intermediários. Por isso que a gente monta um texto dissertativo argumentativo para o Enem entre 4 e 5 parágrafos. O parágrafo inicial tem que existir, o parágrafo final tem que existir e no intermédio ou 2 ou 3 parágrafos. O que vai montar isso? O número de argumentos que eu escolhi. E como é que eu faço esses argumentos? Basta eu perguntar por que eu vou defender aquela tese. Olha a pergunta 2 lá que a gente mostrou na aula 3. Por que eu quero defender isso? Então, vamos lembrar daquelas 4 questões. O que eu quero defender, por que eu quero defender, quais os elementos, quais as informações eu tenho para fazer essa defesa e depois como que eu vou solucionar, como que eu vou melhorar esse processo, tá certo? Então, o parágrafo inicial ele é composto de contexto, tese e apresentação de 2 ou 3 argumentos. Vai ficar só na teoria, Roberto? Não. Vou mostrar como é que faz? Olha aqui para vocês. Olha um exemplozinho aí, tá? Eu apresentei um tema para vocês que é a importância das ações de sustentabilidade na sociedade brasileira. Aí você vai ver ali que no tema eu coloquei, numa cor diferenciada, algumas expressões. Eu preciso ter conhecimento do que é sustentabilidade, para que aí sim eu possa fazer uma avaliação do que eu quero defender. E ao saber o conceito de sustentabilidade, ele vai me ajudar depois, tanto no processo da tese, quanto no processo da argumentação, tá certo? Então, para ser sustentável, uma ação, ela precisa ser ecologicamente correta, economicamente viável, socialmente justa e culturalmente aceita. Se eu sei deste conceito de sustentabilidade, fica mais fácil eu montar meu texto. Mas o tema em si é a importância das ações de sustentabilidade na sociedade brasileira. Tá certo? Então, eu botei ali já para me lembrar como se fosse um brainstorming, tá? Vamos lembrar lá da aula 1 que a gente falou sobre isso, tá? Brainstorming, todo conhecimento que eu tenho sobre sustentabilidade, eu já boto lá ecologicamente correto, economicamente viável, socialmente justo, culturalmente aceito. E aí eu tenho que entender o seguinte, eu tenho 4 elementos para montar. Contexto, frase tese, argumento 1 e argumento 2. Eu vou trabalhar com 2 argumentos para facilitar o processo. Lá na frente, quando a gente for trabalhar os parágrafos intermediários, fundamentação, a gente trabalha com o terceiro argumento. Vamos trabalhar aqui com 2, para que você entenda o processo. O contexto. Para este tema, a importância das ações de sustentabilidade na sociedade brasileira, eu tenho 2 contextos muito claros, muito fáceis, muito acessíveis, tá? O primeiro é a questão do progresso, do avanço tecnológico que a nossa sociedade enfrenta, que a nossa sociedade atravessa, tá certo? A cada dia a gente tem mais tecnologia para todas as áreas, tá certo? E a gente não pode pensar em avanço tecnológico só de comunicação, internet, celular, computador. O avanço tecnológico é em tudo, em todos os aspectos, tá certo? Aí a gente vai analisar. E um outro contexto interessante seria a necessidade de uma ação conscientizadora, de um pensamento de educação ambiental, tá certo? Que exige para esse momento que a gente atravessa também.
Porque a gente está gerando cada vez mais lixo. A gente vive numa sociedade consumista. Então, a geração de lixo nos dá uma ideia de ação sustentável necessária. Eu não quero falar sobre lixo, Roberto, mas eu posso falar sobre energia. A gente tem uma população que consome muita energia. Vocês já pararam para pensar quanto de energia se aumentou em termos de consumo só com o carregamento dos celulares? Quantos celulares são carregados diariamente no mundo? Então eu tenho ali uma necessidade muito clara, que é conscientizar as pessoas, apresentar a elas, formar a elas uma educação ambiental. Então são dois contextos que eu poderia falar. Posso falar dos dois, Roberto? Não, eu vou escolher um dos dois contextos. Ou eu falo da questão do avanço e do progresso tecnológico, ou eu falo da conscientização e educação ambiental. E aí vocês vão perceber que eu montei dois exemplos. Um contexto para progresso e avanço tecnológico e um contexto para a questão da educação ambiental. Aí vamos analisar. Pensando num contexto de progresso e avanço tecnológico. Eu posso afirmar que a constante evolução do maquinário industrial para a reciclagem. Houve esse avanço? Isso é uma realidade? Sim, Roberto, é uma realidade. As máquinas que eram utilizadas, o processo que era executado no ano 2000 é completamente diferente do que é utilizado hoje, quando a gente fala de reciclagem. Vamos lembrar, no ano 2000, como é que se reciclava uma latinha? Primeiro, eu tinha que pegar essa latinha e jogar numa máquina que iria fazer a limpeza, a purificação a uma temperatura altíssima, para que todos os germes, bactérias, todos os elementos nocivos pudessem ser extirpados. Depois, o resultado dessa limpeza eu jogaria numa outra máquina que iria triturar aquela latinha, aquele alumínio. E depois o resultado dessa trituração, tá certo? Seria dado a uma outra máquina que faria a folha de alumínio para a montagem de um outro produto. Hoje, você joga a mesma latinha numa máquina só que faz os três processos. Você joga as latinhas na máquina e a máquina já sai lá com a folha de alumínio. É ou não é uma evolução do maquinário de reciclagem? Facilitou, diminuiu o custo, melhorou a operacionalização, não é verdade? Então, eu posso ter isso como contexto, tá? Daqui a pouco a gente volta para o outro contexto. Vamos pensar o seguinte, para esse primeiro contexto em verdinho, vamos ler só o que está em verdinho ali, tá certo? A constante evolução do maquinário industrial para reciclagem. Qual a tese, Roberto? Impõe ao Brasil a necessidade de desenvolver projetos empresariais de pesquisa para o reuso de materiais antes descartados. Posso defender isso? Há essa necessidade de desenvolver projetos empresariais de pesquisa? Sim, porque, como eu disse, a gente está falando de progresso, de avanço tecnológico. Esse avanço tecnológico, ele é uma coisa cotidiana. Hoje, a cada dia, a gente tem novas técnicas, a gente tem novas máquinas, a gente tem nova tecnologia. Então, a gente tem que investir cada vez mais em pesquisa para, inclusive, ter um know-how, para a gente ter a patente, para que a gente possa distribuir conhecimento no mundo. Um grande problema que o mundo tem hoje é que muito se copia. E aí, quando a gente copia alguma coisa, a gente fica devendo royalties a quem criou aquela coisa que a gente está copiando. Então, a gente precisa... E esse é um conceito maior que eu posso utilizar em uma variedade enorme de texto, tá certo? Dessa necessidade da gente gerar conteúdo. Quanto tempo a gente perde na internet vendo conteúdo dos outros? Por que a gente não forma o nosso próprio conteúdo? Nós estamos aqui agora, esse segmento de aulas para você que vai fazer o Enem, é uma produção de conteúdo que vai facilitar o seu processo na hora de fazer uma prova de redação no Enem, tá certo? Então, olha o primeiro momento. A constante evolução do maquinário industrial para a reciclagem impõe ao Brasil a necessidade de desenvolver projetos empresariais de pesquisa para o reuso de materiais antes descartados. Ponto. Por quê, Roberto? Por que eu quero defender essa necessidade de desenvolver projetos empresariais? Olha lá o conceito de sustentabilidade. Reduzir lixo. É uma ação ecologicamente correta? É. Olha como o conhecimento do conceito me ajudou a formatar o meu argumento. Olha o argumento 2. Economicamente viável, gerar lucro. Por que eu tenho
que desenvolver projetos empresariais de pesquisa no reuso de materiais. Se eu reutilizo materiais, eu diminuo o lixo e eu gero lucro, porque eu vou produzir algo que estava a custo baixo, eu não vou falar custo zero, mas a custo baixo, e vou gerar lucro com um novo produto ou com o reaproveitamento desse produto. Então, o meu primeiro parágrafo, ele vai montar assim, tá certo? Ele vai ser montado, e daqui a pouco eu vou mostrar ele todo montadinho para vocês. A constante evolução do maquinário para a reciclagem impõe ao Brasil a necessidade de desenvolver projetos empresariais de pesquisa para o reuso de materiais antes descartados. Aí, por que reduzir lixo, gerar lucro? Daqui a pouco a gente monta direitinho e vocês vão ver como o parágrafo vai ficar montado. Eu prometi e vou falar para vocês também um texto, um primeiro parágrafo com o contexto da conscientização. Então, qual o contexto da conscientização e educação ambiental? A inércia do governo brasileiro no sentido de disseminar conceitos e estudos ambientais nas escolas. Primeiro, quando eu trago o conceito de inércia, eu estou ou não estou bebendo na fonte da física? A inércia não é um conceito físico. Então, eu já ganho pontuação também quando eu trago um conhecimento no uso correto, né, de uma outra área de conhecimento. Inércia é a falta de ação, é o corpo inerte, parado, que necessita de uma força para caminhar. Então, inércia do governo brasileiro, ou seja, a falta de ação do governo brasileiro. Aí você pode falar, mas Roberto, eu vou criticar o governo? Invariavelmente a gente vai criticar o governo, porque o governo ele tem atribuições constitucionais. O que eu não posso é personificar, eu não posso criticar um governante, eu não posso falar nada que seja sem prova ou que seja uma acusação frugal, frágil, tá? Mas no caso aí, é uma verdade absoluta que o governo brasileiro não age. Não age em quê? Na disseminação de conceitos e estudos ambientais nas escolas. Você, na sua escola, quantas vezes, quantos anos, qual foi a ação que o governo implementou para te ajudar a ter um conhecimento maior ou para que você aplicasse algum estudo ambiental dentro da sua formação educacional? São raros, para não dizer nunca, né? Então, há essa inércia, isso é um contexto. Aí, com essa inércia, o que eu quero defender? Faz com que os alunos precisem ser estimulados aos hábitos e comportamentos sustentáveis. Ou seja, se o governo não age, nós, professores, escola, sociedade, mídia, os outros agentes precisam estimular os alunos no intuito de fazer com que eles criem hábitos e comportamentos sustentáveis. Por exemplo, separar o lixo que produzem, a coleta seletiva de lixo. Uma outra coisa que a gente pode estimular é o não desperdício da água. É a questão da energia, não ficar o tempo todo com o carregador na tomada. Desligar o stand-by dos aparelhos eletrônicos, né? São elementos que nós precisamos estimular os alunos, os jovens de uma maneira geral. Então eu tenho essa cabeça do meu texto. Aí você pode perguntar, mas Roberto, por que eu preciso estimular os alunos? Para que eles cresçam com uma identidade ambiental ou para que eles se formem com cidadania ambiental. Vamos lembrar que a essência do texto dissertativo para o Enem é uma vocação cidadã. Ele vai testá-los na sua capacidade, na sua produção, na sua concepção cidadã. Inclusive no próprio edital, na cartilha também do participante da prova de redação, ele coloca lá, uma das análises que será feita é se o aluno sai do ensino médio com uma identidade ambiental, com uma ideia de cidadania, tá certo? E aí o argumento 2 é para que além deles terem essa identidade, eles se tornem multiplicadores. O que é um multiplicador? Ele passe a disseminar aqueles conceitos que ele aprendeu. Então, olha como se monta, bem facilzinho, um primeiro parágrafo do texto dissertativo argumentativo. A inércia do governo brasileiro no sentido de disseminar conceitos e estudos ambientais nas escolas faz com que os alunos precisem ser estimulados aos hábitos e comportamentos sustentáveis. Aí eu vou ter um conectivozinho, né? E vou trazer os dois argumentos. Por que, Roberto?
para que ele tenha uma identidade ambiental e para que ele se torne multiplicadores dessa cidadania ambiental, tá certo? Então, olha como se monta: contexto, tese, argumento 1, argumento 2. Eu sei que muitas vezes você já tem a sua forma de começar o texto, né? Não necessariamente está errada, mas essa aqui é um guia para que você não tenha dificuldade alguma, até porque a gente sabe que a prova do Enem, ela mexe com o coeficiente emocional de cada ser humano, né? Você muitas vezes chega tenso para fazer o primeiro dia de provas, ainda mais com a prova de redação. Então, esse guia aí vai te auxiliar muito. 4 elementos básicos: contexto, tese, argumento 1, argumento 2. Eu prometi, e vamos ver como é que ficou aquele primeiro parágrafo? Olha aqui, olha que bonitinho. Ele está coloridinho aí para te mostrar os elementos, tá certo? A constante evolução do maquinário industrial para a reciclagem impõe ao Brasil a necessidade de desenvolver projetos corporativos de pesquisa para reuso de materiais que seriam anteriormente descartados. Ponto. Aí, tal realidade expressa, olha um conectivozinho aí, como benefício precípuo no sentido ambiental a redução do lixo, argumento 1, bem como aproveita-se para gerar lucro e viabilizar os investimentos em novos estudos e progressos. Veja como o parágrafo ficou bem montado. Quem lê um parágrafo desse vai ter dúvida do que vai ser defendido durante o texto? Olha aí, tudo montadinho e nessa sequência. Por que essa sequência é importante? Lembra da minha fala no início da aula 4, tá certo? O texto precisa ser objetivo. O texto precisa ser claro. A pessoa que vai ler o meu texto não me conhece, ela não sabe como eu penso, tá certo? Então eu preciso mostrar para ela de uma maneira muito clara. Então aquela encheção de linguiça, muita gente, inclusive outros colegas, impõem a vocês uma pequena enrolação. Não faça isso, seja objetivo. Ah, Roberto, mas ali no lugar do contexto, eu posso fazer uma alusão histórica, eu posso começar com uma citação? Pode. A gente vai ver isso, especialmente quando a gente for tratar do capítulo tese, do capítulo contexto, do capítulo parágrafo inicial, tá certo? Hoje a gente vai fazer só uma grande apresentação do texto dissertativo, do esqueleto do texto dissertativo, ok? Alguma dúvida sobre o parágrafo inicial, gente? Esse exemplo está no material aí em PDF que vocês vão ter acesso hoje, tá certo? Show de bola? Vamos para um parágrafo intermediário? Bora lá! Bom, o que eu fiz até agora? Eu apresentei, eu não analisei nada, eu apenas apresentei. E aí os parágrafos intermediários, percebam ali, intermediários é porque eles vão ser guiados pelo número de argumentos que você citou na introdução. Se eu citei 2, farei 2 desenvolvimentos. Se eu citei 3, eu vou fazer 3 desenvolvimentos. Show de bola? Mas aí como é que eu faço isso? Percebam que agora, a partir deste parágrafo, eu tenho 2 espaços de conectivo. Eu tenho o que a gente chama de conectivo de início e eu tenho o que eu chamo de conectivo de meio. Os conectivos de meio, de uma maneira geral, eles vão ser parecidos, mas os conectivos de início eles vão ter uma função. No caso do desenvolvimento 1, ele vai ter um conectivo, um elemento de reflexão, que aí pode ser nesse sentido, nesse contexto, neste ínterim, dessa forma, tá certo? Então, esses conectivos, eles vão servir para quê? Para ligar tudo que eu apresentei no primeiro parágrafo para essa discussão, para essa análise que eu vou fazer agora. E aí, quais são os elementos desses parágrafos intermediários? A paráfrase do argumento. Eu vou pegar o argumento primeiro, que eu citei lá na introdução, e vou trazer para cá. Para não ficar repetitivo, eu não vou copiar do jeito que eu montei lá na introdução, no parágrafo inicial. Eu vou trazer uma paráfrase. O que é essa paráfrase? É a escrita de uma coisa em outras palavras. Eu vou tentar substituir as palavras que eu falei lá na introdução por palavras que digam a mesma coisa, tá certo? Mas que sejam diferentes. Vamos lembrar que eu não posso repetir palavras dentro do parágrafo. Eu posso até repetir 3 vezes dentro do texto, mas eu não posso repetir no parágrafo. E isso pode ser um desvio para débito da minha nota. E a gente está pensando aqui em tirar nota 1000, né? A gente não está fazendo esse curso aqui pensando apenas em 500, 600, 700
a gente está pensando em nota 1000, tá certo? Então, presta atenção nesse conectivo, evitem os conectivos de adversidade, tá certo? Evitem usar contudo, porém, entretanto, todavia, porque eles vão dar uma ideia de antagonismo. E o seu texto é um texto de posicionamento. Pensa assim, você está querendo seduzir uma pessoa, você vai falar os seus defeitos ou vai falar só as suas virtudes? Ou se você estiver disputando essa pessoa com uma outra, você vai falar as coisas boas da outra ou vai falar só as coisas boas suas? Né? Então o texto é um texto de posicionamento, você vai defender apenas aquela discussão que você está propondo. Deixa o contrário, o antagônico a isso, para uma outra pessoa fazer. Então voltando ao parágrafo intermediário, contexto, paráfrase da tese, delimitação e explicação. Aí, dentro desse processo de paráfrase do argumento, eu já vou ampliando o que ele serve, qual o papel dele no nosso aspecto social, no nosso aspecto econômico, no ambiente, na conjuntura que você escolher. Você já vai enquadrando, você já vai delimitando, porque aí você vai ter um espaço, você vai fechar o seu período, ponto, vai trazer um conectivo de e-mail, que são os mesmos logo, então, contudo, logo, então, com isso, por isso, disso, nisso, enfim, toda essa relação que tem aí no material que vocês vão ver. E aí eu venho com o elemento de fundamentação. A gente vai ter uma aula só sobre elemento de fundamentação, que alguns materiais chamam de estratégia argumentativa. O que é essa estratégia argumentativa? É quando eu puxo do meu ambiente, do meu conhecimento geral, um fato que teve repercussão nacional, visto que o nosso exame é exame nacional do ensino médio. Então eu tenho que ter necessariamente um fato que tenha tido repercussão nacional. Um exemplo que tenha sido amplamente discutido também, não pode ser algo que aconteceu com o primo da vizinha da sua empregada, tem que ser alguma coisa que teve repercussão. Uma citação, que é o que a gente chama de argumento de autoridade. Você pega um especialista, uma pessoa que tem notoriedade naquele assunto, para falar a respeito, tá certo? Um dado estatístico, uma fonte respeitável, tá certo? IBGE, IPEA, a gente vai ver isso bem direitinho, mas eu trago o dado estatístico, tá certo? Inclusive há alguma situação que você às vezes fica receoso de pegar o dado no infográfico do texto motivador, a gente vai falar disso mais na frente em aulas sequentes, tá? E uma reflexão autoral, que é o que você pensa a respeito daquilo, qual a consequência desse elemento de fundamentação, o que isso ocasiona, tá certo? Então pensem, tá certo, na montagem desse parágrafo intermediário com essas estruturas. Paráfrase do argumento, delimitação, elemento de fundamentação, reflexão autoral, com conectivo de início e conectivo de meio. A teoria fica meio pesada, mas vamos pensar aqui no exemplo, tá? Ainda pensando naquele parágrafo inicial que nós montamos, pensa aí, desenvolvimento 1. Nesse sentido, que é um conectivo de início, o aproveitamento do desenvolvimento técnico-científico dos equipamentos de reciclagem e reaproveitamento dos resíduos sólidos no Brasil torna-se ferramenta imprescindível na luta contra o avanço da poluição urbana. Então, eu trouxe o argumento 1, eu peguei direto o argumento 1 e depois eu fiz uma delimitação. Torna-se imprescindível, ferramenta imprescindível na luta contra o avanço da poluição urbana. Aí vem um outro conectivo para eu dividir, para eu dar um descanso, para eu analisar, para eu pensar no que eu li. Logo, aí vem o elemento de fundamentação e a reflexão autoral. Gerir processos empresariais que fomentem alternativas para a criação e utilização de produtos oriundos de antigos lixões e aterros sanitários contribuirá para a redução da infestação de insetos, disseminação de doenças e entupimentos das galerias fluviais, que causam alagamento e enchentes nos centros urbanos, além de possibilitar a montagem de um processo sustentável. Então percebam aí, tá certo? Eu usei uma relação causa e efeito. Neste parágrafo eu trouxe uma relação causa e efeito. Eu analisei o ambiente, eu mostrei o que a não utilização desses equipamentos de reciclagem e reaproveitamento podem trazer, no sentido de apresentar também a necessidade desses elementos. Então, é um parágrafo fechado que tem todos aqueles elementos que a gente falou. Conectivo, paráfrase do argumento 1, delimitação e explicação, conectivo de meio, mais elemento de fundamentação, mais reflexão autoral. Tá dando para entender, gente? Show de bola. O parágrafo seguinte, do desenvolvimento 2, é a mesma coisa, tá? A única coisa é que a paráfrase agora é do argumento 2. Do argumento 2.
Ah, Roberto, mas eu posso inverter? Eu citei lá 1 e 2 e de repente eu fazer uma inversão, eu falar primeiro do argumento 2 e depois do argumento 1? A ordem não altera. A única coisa que você precisa fazer e saber fazer é que eu tenho que analisar os argumentos que eu citei. Eu não posso criar outro argumento. Eu vou trabalhar o que eu já citei. E aí vamos ver como fica este exemplo. Tá certo? Percebam que aí vem um conectivo agora de adição, eu vou somar uma argumentação a outra, então pode ser além de tudo, ademais, além disso, soma-se a isso, tá certo? Eu usei ademais. Então, ademais, oportuna criação de ações economicamente viáveis para o financiador, seja com a venda dos produtos confeccionados, seja com as máquinas para fazê-los, como também estimula a apresentação de iniciativas e projetos de vanguarda que visem melhorar a qualidade e o volume do lixo reutilizado. Olha aí, quantas razões eu tenho para trabalhar a questão dos projetos empresariais. Em consequência disso, surgirão novos polos industriais e mercados alternativos, como defende o artista plástico brasileiro Vic Muniz, autor do filme Lixo Extraordinário, ao dizer: o Brasil precisa identificar o valor das coisas que descarta. Percebam aí, agora eu trouxe uma citação que tem uma referência numa película, num filme, tá certo? Então é muito importante que eu entenda esse processo, tá? O que eu fiz? Parágrafo inicial, tá certo? Eu apresentei. Parágrafos intermediários, eu analisei. E agora eu venho para finalizar o meu texto com o parágrafo final, tá certo? Lembrando que essa estrutura de parágrafo final são para as redações no Enem, tá certo? Para o Enem. Então, além de ser o encerramento da discussão, é fundamental que seja apresentada uma proposta de ação cidadã, uma proposta de intervenção, que é característica deste exame. O parágrafo deve ser claro, objetivo, pertinente e bem organizado. E a sua estrutura é conectivo, e aí um conectivo de conclusão, portanto, desse modo assim sendo diante disso ciente do exposto, como está no material aí. A retomada da tese, eu tenho que resgatar a tese que eu estou defendendo, aquilo que eu defendi no meu texto, tá certo? Me propus defender no texto. A proposta de intervenção, que objetivamente é como eu vou solucionar ou como eu vou resolver o problema, e o detalhamento da ação, que aí eu tenho que apresentar a frequência, qual ação, quais são os agentes. A nova concepção vão ser 2 agentes, 1 ou 2 agentes, com 1 ou 2 ações, tá certo? Vamos lembrar aqui dessa questão dos agentes do GOMIFES, tá? Governo, ONG, mídia, indivíduo, família, escola e sociedade. Desses 7 agentes, eu tenho que escolher 2 para fazer essa proposta de intervenção. Aproveitando o texto que a gente estava montando, vamos ver aí como é que a gente encerraria esse texto, tá certo? Portanto, conectivo de conclusão, a implementação de estratégias corporativas no intuito de desenvolver ações que reutilizem ou reciclem os resíduos sólidos descartados cotidianamente pela população, mostra-se imprescindível para o bem-estar social e desenvolvimento econômico do país. E aí eu venho agora, retomei a tese, bonitinho, e vou apresentar a proposta de intervenção. Tá? Desta forma, olha um conectivo aí, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, um agente que é governamental, precisa ser apresentado como elemento para fomento e facilitação de tais projetos. A gente sabe que uma das funções do BNDES é essa, é financiar, subsidiar projetos que tenham ganho, que tenham desenvolvimento tanto no sentido econômico quanto no sentido social. Bem como as universidades, que aí já entra o processo da cidadania, da educação, da sociedade como um todo, necessita direcionar sua filosofia de ensino com seminários mensais, olha a frequência, materiais impressos para a criação e o aperfeiçoamento de técnicas e tecnologias para o aproveitamento do lixo gerado pela sociedade. Então percebam, olha como a gente montou um texto aqui, bem estruturado, bem organizado, em que cada elemento é bastante visto, tá certo? Então, essa aula 4 nada mais é para essa explicação. A gente vai ter a aula 5, que é uma revisão de tudo que a gente viu, para a gente não se perder, e a partir da aula 6 a gente vai segmentar passo a passo o que é uma tese, o que é um contexto, o que é um argumento, quais são as estratégias argumentativas, tá certo? O nosso curso vai detalhar, mas eu espero que já essa primeira noção do texto, do esqueleto do texto dissertativo argumentativo já tenha te dado um norte de como fazer. Aí, além
além dessa estrutura, além do material didático que a gente forneceu aí em PDF para vocês, uma pequena apostila, tem também a possibilidade de você preencher um quadrinho dizendo assim, o tema foi proposto, qual seria meu contexto, qual seria minha tese, quais seriam meus argumentos, para a gente começar a exercitar esse pensamento, tá certo? Gente, valeu! Desculpa se foi uma explicação um pouco mais longa, mas a partir de agora a gente vai ter que detalhar um pouco mais para que você possa alcançar a sua nota 1000, tá certo? Vejo vocês na aula 5. Show de bola!